dia, quantas saudades. Hoje estaremos com aula de história. Vamos pegar o livrinho de história para acompanhar a aulinha. Teremos bastante novidades sobre o governo geral. Espero que todos prestem atenção. Desejo a vocês um excelente final de semana. Até a próxima. Beijos. Vamos lá, meus queridos. Vamos iniciar nossa aulinha de história. Bom dia, espero que todos estejam bem e acompanhando direitinho com o nosso livrinho de histórias aí, irmãos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar sobre o governo geral. Em virtude do fracasso das capitanias hereditárias, excetuando São Vicente e Pernambuco, por não conseguir explorar a cana-de-açúcar, considerando o ouro branco do Brasil, comercializar o pau-brasil e defender a terra contra invasores, e não podendo tomar as terras dos donatários, Dom João III, rei de Portugal, criou um novo sistema de governo para reger e administrar toda a colônia, chamado de governo geral. Então, nós podemos observar, né? Em virtude do fracasso das capitanias hereditárias, no assunto passado, vocês viram que várias, né? Foram, mas somente duas, São Vicente e Pernambuco, foram as que prosperaram. O governo geral deveria instalar-se na capitania da Baía de Todos os Santos, mais tarde chamada de Bahia, pela sua localização mediante entre as capitanias hereditárias. O governo geral passava a ser a autoridade máxima na colônia, e por ordem real, todos os donatários deviam obedecer ao governo geral e colaborar com ele no processo da colonização. Entre os governadores gerais, é importante o conhecimento dos três primeiros. Com eles, surgiram três grandes cidades no Brasil. Então, nós podemos observar como eram várias capitanias e não deram certo, só prosperaram São Vicente e Pernambuco graças à exploração da cana-de-açúcar. O rei Dom João III resolveu criar esse governo geral, que quer dizer um governo só para governar toda a capitania. Então, só uma pessoa era responsável para governar a todas, e não como era antes, que era cada um com um pedaço de terra. Dentre esses governadores, nós vamos conhecer o primeiro. Vamos falar sobre o nosso primeiro governador geral, certo? Que foi Tomé de Souza. Chegou ao Brasil trazendo consigo, além de soldados, muitos colonos e padres jesuítas para catequizar indígenas. Esses padres vieram sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, que deu início à história da educação no Brasil. Criou o primeiro bispado do Brasil, tendo como primeiro bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. Não é Pedro, é Dom Pero Fernandes Sardinha, certo? Então, nós vimos aí, foi quem trouxe logo, né? Nós vimos aí que o padre Manuel da Nóbrega deu início à história da educação no Brasil. No governo de Tomé de Souza, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar, iniciou-se criação de gado, fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Houve a distribuição de terra aos colonos. Então, podemos observar aí que Tomé de Souza trouxe essas, né, benfeitorias para o nosso Brasil. O governador-geral também deu grande impulso à agricultura e introduziu a criação de gado no Nordeste. Para governar, Tomé de Souza contava com 3 auxiliares, ou seja, ajudantes. O ouvidor-mor, que foi responsável pela justiça, provedor-mor, encarregado por cobrança de impostos, e o capitão-mor, que tinha a responsabilidade de defender o litoral do ataque de inimigos. Então, ele trabalhava com auxílio dessas 3 pessoas, né, que representava tudo isso aí. Em 1553, Tomé de Souza foi substituído por Duarte da Costa. Então, nós podemos observar aí, né, o primeiro governador geral, que foi Tomé de Souza, e todo o seu trabalho durante esse período em que ele governava. Agora, vamos ouvir sobre o segundo governador geral aqui do Brasil. Segundo governador geral. Duarte da Costa foi o segundo governador-geral, chegando ao Brasil em 1553. Trouxe seu filho, Dom Álvaro, e alguns jesuítas. Entre eles, encontrava-se o padre José de Anchieta, que fundou com Manuel da Nóbrega o Colégio de São Paulo de Piratininga. José de Anchieta foi tão importante em nossa história que hoje o Brasil o homenageia como apóstolo, no dia 9 de junho. A partir do colégio fundado por Anchieta, nasceu a cidade de São Paulo.
Duarte da Costa não fez um bom governo, porque enfrentou sérios problemas criados pelo seu filho, perdendo a autoridade para governar e administrar a colônia. Então, o governo de Duarte da Costa, que foi o segundo governador-geral, já não foi um bom governo, certo? Então, nós vimos aí que ele fundou também a cidade de São Paulo. Então, o primeiro Tomé de Souza foi Salvador, agora o segundo governador foi a cidade de São Paulo. Vamos ao terceiro governador-geral. O terceiro governador-geral foi Mendes Sá. Realizou um governo considerado excelente. Suas medidas favoreceram o progresso da colônia, ou seja, o crescimento. Ele governou durante quase 15 anos. Homem enérgico e experiente, conseguiu resolver uma série de dificuldades deixadas por Duarte da Costa. Combateu os invasores franceses que haviam se instalado no Rio de Janeiro. Com a ajuda de seu sobrinho, Estácio de Sá, expulsou os invasores. Fato marcante do seu governo foi a fundação liderada por Estácio de Sá, da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje é atual Rio de Janeiro. Em 1572, depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu, na Bahia. Nessa época, Portugal também começou a mandar para o Brasil muitos degredados, ou seja, pessoas que tinham de cumprir pena de desterro imposta por crimes contra o reino e sua corte. O regime do governo geral contribuiu para que a corte portuguesa ficasse livre dos invasores estrangeiros e deu margem para que as entradas e as bandeiras desbravassem o sertão. Então, nós estamos observando aí o governo, O terceiro governador-geral, que foi Mendes Sá. Então, Mendes Sá realizou um excelente dos três, ele foi o melhor governador. E ele conseguiu afastar os invasores, que foram os franceses. E fundou também a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, cada um teve uma cidade a fundar. Então, Tomé de Souza foi Salvador, Duarte da Costa foi São Paulo e Mendes Sá, o Rio de Janeiro. As entradas eram expedições organizadas pelo governo português. Elas não ultrapassavam os limites do meridiano de Tordesilhas e partiam do litoral. As bandeiras eram explorações particulares que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Partiram de pequenas localidades vizinhas a São Vicente. Por isso, o povo de São Paulo é chamado de bandeirante. Na época da colonização, só o litoral era conhecido. Foram então organizadas expedições que se embrenhavam pelo interior à procura de metais preciosos indígenas para trabalhar na lavoura paulista. Então, nós estamos vendo aí quem eram as entradas e quem eram as bandeiras. As entradas eram expedições organizadas pelo governo português. Já as bandeiras eram expedições exploradoras que particulares. Então, não respeitava o tratado. Enquanto as entradas eram do governo e respeitava o tratado que eles tinham, da parte do Tratado de Tordesilhas, enquanto as entradas respeitavam, os bandeirantes ou as bandeiras não respeitavam, certo? Então, eram expedições, era um grupo de pessoas que queriam explorar o nosso litoral. Essas expedições eram formadas por homens armados, mulheres, indígenas catequizados ou aliados, escravos, sacerdotes e animais de carga. Seguiam o caminho dos rios e onde paravam, plantavam uma pequena lavoura e iniciavam a povoação. Muitas cidades importantes tiveram sua origem com as bandeiras, então com esses grupos de expedições. Os homens que compunham as bandeiras eram chamados de bandeirantes. Uma das bandeiras mais importantes foi liderada pelo bandeirante Fernão Dias Paz Leme, homem muito rico que usou sua própria fortuna para organizar a expedição. Ele morreu pensando ter encontrado uma mina de esmeraldas, mas na verdade eram turmalinas, pedras bem menos valiosas. Então, ele achou que ia ficar mais rico ainda com a descoberta dessa mina.
pensando ser esmeraldas, mas não eram turmalinas. Os bandeirantes eram obrigados por decreto a criar lavouras de milho, feijão e abóbora para garantir sua própria alimentação e também a alimentação dos próximos aventureiros que por ali passassem. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Um grande abraço.